Boa noite, gente. Boa noite, Angel. Tainá. Vamos dar início, né? 6h40. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chega mais. Gente, boa noite novamente, né? Sejam todos bem-vindos à nossa palestra, né? Mais um ciclo de palestras que o Diretório Acadêmico de Agronomia, né? Da UFOB Grande Francisco está organizando. Angel prontamente já aceitou, né? Assim que a gente fez o convite. Nosso muito obrigado, desde já, né? Me chamo Lucas Barbosa, para quem não me conhece, né? Estou como coordenador de eventos do Diretório Acadêmico, né? Nosso Diretório Acadêmico, para quem não conhece a história, né? E alguns já sabem, mas para quem não conhece, somos um diretório relativamente novo, né? Temos apenas 2 anos de fundação e estamos aí durante essa pandemia tentando levar mais conhecimentos, né, para os nossos discentes, para os nossos produtores e pesquisadores, né, não só daqui da região, mas de outras regiões também, né. Vou passar a palavra agora para a Tainá, certo? E depois para o Wendel. Boa noite, gente. Eu sou a Tainá Scofield, sou estudante de agronomia da UFOB e estou como uma das assessoras da comissão de eventos, juntamente com o Lucas, do Diretório Acadêmico. Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, a palestra virtual de hoje tem o tema de pastagem e suplementação para bovinos corte e leite, com o zootecnista Dr. Ângel Amaral Seixas, mestre em zootecnia pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e doutor em zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, com ênfase em forragicultura e pastagem. A palavra está com você, Ângel, e boa palestra a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer o Lucas, né, que fez o convite, muito obrigado. O pessoal do Diretório Acadêmico de Agronomia, muito obrigado mesmo. E eu espero aí poder contribuir aí um pouco com essa área que eu amo tanto, que eu gosto tanto, que é a forragicultura e pastagem. Angel, posso só dar um recado? Acabei esquecendo, me desculpe. Gente, a nossa palestra aí, né, vai ser gravada. A gente pede para que todos os participantes deixem o microfone desligado, né? Fica a opção de deixar a câmera ou não ligada, mas os microfones pedimos para deixar desligado. As perguntas pode ir fazendo pelo chat, e no final a gente vai fazer a leitura, né? Para que o Angel responda. Ou, se preferir, peça a palavra e pode abrir o microfone e fazer a pergunta vocês mesmos, certo? Porque eu acho que é até mais interativo vocês mesmos fazerem as perguntas de vocês, né? Para o palestrante. Com isso, obrigado, boa palestra. Ô, Lucas, confirma para mim aí se está aparecendo. Sim, agora apareceu. Ok, Pelo menos né? para mim aqui sim, né? O pessoal vai respondendo no chat, está aparecendo para todos. Sim. Então, qualquer coisa aí, você me avisa aí, Lucas. Bom, gente, como o Lucas falou, né, o Lucas fez o convite para mim participar e falar um pouco sobre pastagem e suplementação, aí voltado aí para gado de corte e leite. Quando o Lucas fez esse convite para mim aí, no começo eu até assustei, porque é um tema muito grande, muito complexo, né? Dá para escrever um livro aí. Mas vou tentar passar as informações de uma forma mais simples, que a gente possa entender de uma forma geral a importância aí da pastagem e da suplementação animal aí, tanto para gado de corte como para gado de leite. Então, gente, antes de falar mesmo lá de pastagem, eu queria falar aí sobre algumas ferramentas que são essenciais na produção de bovino a pasto. E do meu ponto de vista, aí são os alicerces para uma produção a pasto eficiente, né? O primeiro dele aí é manejo do pastejo, colher o pasto, a gente colher o pasto da melhor forma possível, é o ponto principal, o alicerce principal, né?
para a gente ter eficiência quando a gente fala em pastagens, manejo de pastagem. O segundo alicerce, que também é de grande importância, é a suplementação animal. A gente sabe que no nosso país, a gente tem períodos de sazonalidade forrageira, né? Que é períodos que a gente tem queda da qualidade do pasto, da produtividade do pasto. Então, a suplementação ela se torna essencial, né? Eu vi uma vez um vídeo do professor e doutor Gustavo Siqueira, da APA, que ele disse que, se fosse político, né, faria uma lei que obrigaria a suplementação aí de animais no período seco, porque animal nenhum merece passar Índio, por fome, né? Oi. desculpa interromper, Índio. O Félix aqui está pedindo para ocultar o aviso de compartilhamento de tela. Ok. Aí. Pronto, obrigado. Ah. Então, esses aí são os primeiros alicerces para uma pecuária a pasto eficiente. E a última lá, e importante também, é a adubação de intensificação. Geralmente vocês podem me perguntar, a adubação depois, lá em cima, no topo, isso eu falo adubação de intensificação, porque a adubação de produção e manutenção, aquela lá é obrigatória, né? Você tem que adubar antes de você implantar a sua forrageira, você tem que condicionar a fertilidade do seu solo. Então, a primeira adubação é para você dar a condição de fertilidade para o seu solo. A segunda é de manutenção. Então, essas duas ferramentas, elas são obrigatórias para você conseguir, pelo menos, dar condição de sobrevivência e crescimento para a pastagem. A última, que seria a adubação de intensificação, ser o último patamar lá, para quem já sabe colher, para quem já sabe suplementar, e para quem quer intensificar o sistema, né? Então, para mim, esses são os 3 pilares mais importantes aí para o sucesso da produção a pasto, bovinos a pasto. Antes de chegar e falar sobre pastagem, eu queria aí falar sobre alguns fatores, né, os fatores de extrema importância, que influenciam aí sobre o crescimento e a produção de forragem, né? São os fatores abióticos. Então, dentre esses fatores, eu dividi eles em 2. São os fatores que determinam a produção. O primeiro fator é o que determina a produção, que é a luz. Sem ela não tem produção. E os fatores que determinam a velocidade de crescimento e produção, que é a água, a temperatura e os nutrientes. Por que esses fatores determinam a velocidade de produção? Porque na ausência ou na diminuição da quantidade desses fatores, você tem um decréscimo nesse crescimento. Eu vou falar um pouco mais para frente aí o porquê desses fatores são tão importantes. O primeiro fator que eu vou falar aqui para vocês é a temperatura. Como vocês podem ver aí, algumas gramíneas, né, principalmente gramíneas, quando a gente fala C3 e C4, pessoal que lembra da fisiologia, a gente tem as gramíneas tropicais, que são gramíneas C4, né, as tradicionalmente utilizadas no Brasil, que são as braquiárias, os pânicos, elefante e sínodo. Essas gramíneas de clima tropical, elas têm uma temperatura essencial para o seu desenvolvimento, ou seja, temperaturas onde ela expressa a sua máxima taxa de crescimento, que gira em torno aí de 30 a 40 graus, né, para as gramíneas de clima tropical. Para as gramíneas de clima temperado, que é a aveia, o azevém e a cevada, eles têm a sua temperatura ideal ali para a máxima taxa de crescimento entre 15 e 20 graus. Por que a importância dessa temperatura? Gramíneas de clima tropical, ou até as gramíneas em geral, a ação enzimática daquelas enzimas que atuam na fotossíntese, elas são condicionadas, catalisadas pela temperatura. Então, a redução da temperatura, ela causa uma queda na taxa de crescimento. Isso porque você reduz a ação dessas enzimas que atuam na fotossíntese. E o aumento do limite ótimo lá de temperatura, você também vai causar problemas. Porque, principalmente em gramíneas C4, porque quem lembra lá, a membrana do tilacoide, lá no cloroplasto, que é onde ocorrem as reações de luz da fotossíntese, ela é uma membrana lipídica.
Então, um exemplo do como esse aumento de temperatura influencia nessa membrana, que ocorre lá os processos de transferência de elétron, essenciais para a fotossíntese e de luz, é a manteiga. Quem lembra a manteiga aí, ou margarina, quem tem em casa, em dias quentes, quando você coloca essa manteiga para fora da geladeira e deixa ela fora, ela chega a derrete, né? Essa manteiga vira ali praticamente uma água. E muitas vezes é isso que acontece em altas temperaturas. Você desestabiliza essa membrana, que é essencial para os processos fotossintéticos. Um outro fator, esses fatores eu estou só mostrando aqui para vocês entenderem a importância e como eles regem essa taxa de crescimento e produção. Aqui a gente tem um exemplo de uma produção sem adubação, uma produção com calcário, que aí é fonte também de cálcio e magnésio, o calcário com nitrogênio e o calcário com NPK. Vocês verem que a disponibilidade do nutriente no solo é essencial para determinar a produção. E é um fator essencial. Um outro fator aqui é a água, a disponibilidade de água. Então, como vocês podem ver, uma pastagem que tem uma boa disponibilidade de água apresenta uma alta produtividade. Já uma pastagem que apresenta baixa disponibilidade de água apresenta uma baixa produtividade. Ou seja, a disponibilidade de água também influencia nesse fator de crescimento, produção. Por que eu falei desses fatores? Porque a união desses fatores influencia a taxa de acúmulo de forragem ao longo do ano. Ou seja, a gente tem períodos onde a gente tem maior temperatura, luminosidade e chuvas. É um período aí no qual o pasto apresenta alta taxa de acúmulo. Ou seja, você tem condições favoráveis no crescimento dessa gramínea. Com o passar das estações, a gente vê lá no inverno uma queda da temperatura, da chuva e da luminosidade, fazendo com que a taxa de acúmulo caia, né? Então, a união desses fatores, né, incidem sobre a produtividade do pasto ao longo do ano. A gente tem outros períodos também, como o outono e a primavera, que são conhecidos aí como períodos de transição. A gente tem uma diminuição dessas temperaturas também, que também vai influenciar aí na taxa de acúmulo de forragem. Então, se a gente sabe que o verão é onde, claro que esse exemplo que eu estou dando é mais ligado ao Brasil Central. A gente sabe que tem regiões aí no Brasil onde o inverno é chuvoso. Então, você tem aqui um período de alta concentração de chuva, porém, às vezes o fator limitante é a temperatura. Então, por que essa importância da gente entender essas incidências desses fatores sobre a taxa de acúmulo? Sabendo que a gente tem maior taxa de acúmulo no verão, por causa desses fatores abióticos, então a gente sabe que a gente tem que colher esse material de forma eficiente. E quando eu falo colher, eu falo determinar o ponto de colheita. Porque, semelhante a algumas culturas, muita gente acha que o pasto não existe ponto de colheita ideal do pasto, né? Converso muito com profissionais que trabalham aí com fruticultura ou com grandes culturas, eles sabem o ponto ideal de colheita de cada cultura. E o pasto também tem um ponto ideal de colheita. E quem determina esse ponto ideal de colheita do pasto? É a luminosidade, é a luz. Como eu havia dito lá no começo, é o fator que determina a produção. Então, essa luminosidade é que vai determinar o ponto ideal de colheita do pasto, o ponto ideal de entrada dos animais no pasto. Aqui é para exemplificar o efeito dessa luminosidade sobre o pasto. A gente tem aqui um crescimento do índice de área foliar. Com o crescimento do índice de área foliar, a gente tem uma maior quantidade de folha que intercepta a luminosidade. E com isso, a gente tem um efeito na redução da penetração de luz dentro do dossel. Ou seja, aquelas folhas lá embaixo da parte inferior lá da planta, começam a reduzir a chegada de luz a essas folhas. E isso é extremamente importante, porque vai influenciar aí na composição morfológica e na taxa de crescimento e de acúmulo do pasto. Eu vou mostrar para vocês aqui agora por que esse efeito de interceptação e penetração de luz é tão importante. Aqui está um trabalho da Carnevale, no qual ela
e o professor Sila, lá da Exalc, determinaram aí o acúmulo de forragem, né, ao longo da interceptação luminosa. Então, a gente aqui tem um aumento da interceptação luminosa e o efeito do acúmulo de folha, de caule, o como, né, a gente tradicionalmente na pasta a gente fala como, mas é muito conhecido como caule, e material morto, material senescido. Então, o que esses autores descobriram? Que em determinado limite de interceptação luminosa, havia uma mudança na composição do pasto. Isso porque chegava um determinado momento onde as folhas residuais, aquelas lá de baixo, a gente viu que não estava chegando luz, não chega luz aquelas folhas, a planta, a partir daí, ela utiliza de dois mecanismos, dois fatores importantes, que é o primeiro, se não está chegando luz naquelas folhas, eu preciso fazer com que luz chegue a ela. Então, qual é o mecanismo que a planta utiliza para isso? Ela começa a alongar o caule. Ela começa a alongar o caule para que comece a entrar mais luminosidade lá embaixo. Para entrar luminosidade naquelas folhas que não estavam chegando luminosidade. Contudo, o outro fator ligado a isso é o aumento da taxa de senescência daquelas folhas lá de baixo, aquelas folhas residuais lá embaixo. Isso porque essas folhas, inicialmente, elas eram fonte de fotoassimilados, ou seja, ela fazia fotossíntese. Fotossíntese precisa de luz. Se não está chegando luz, ela não consegue fazer a fotossíntese de forma eficiente. Então, cai a sua taxa fotossintética. Então, antes ela era uma fonte de fotoassimilado, uma produtora de carboidrato, ela passa a ser um dreno, ela passa a ser uma consumidora de carboidrato. E se ela não está produzindo e está gastando, a planta faz com... Qual é a ação da planta? É eliminar essa folha. Então, essas folhas começam a senescer. Então, você tem um aumento da quantidade de material senescido. Então, os autores observaram que até 25% de interceptação luminosa, né, era o limite entre produção e qualidade. A partir do aumento desse valor, de interceptação pela planta, havia uma queda da qualidade, até pelo aumento de haste, de caule e material morto, que são materiais que têm baixa qualidade. Entendeu? Contudo, então eles indicaram um momento ideal de colheita, o ponto ideal de colheita, aqui por exemplo, né, a gente está falando sobre capim-mombaça, o ponto ideal de colheita seria quando a planta interceptasse 95% de luminosidade. Contudo, isso, para você fazer isso a campo, é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Então, os autores fizeram o quê? Correlacionaram com a altura. Qual seria a altura que essa planta interceptasse 95% de luminosidade? Então, eles fizeram essa correlação e observaram que quando a planta atingia 90 centímetros de altura, no caso Mombaça, era onde a planta interceptava 95% de luminosidade. Então, era o ponto ideal de colheita. Entendeu? Claro que isso vai variar entre espécies e entre cultivares, como a gente vai ver outros exemplos aqui à frente. Aqui a gente tem o exemplo do capim-marandu, né, que tradicionalmente é o mais utilizado aí no Brasil. Aqui a gente tem o exemplo do capim-marandu manejado a 95% de interceptação luminosa, na altura aí, no ponto de colheita de 25 centímetros de altura, o ponto que você vai entrar com os animais, e uma altura aí de 35, que é acima dos 95% de interceptação luminosa, né? Como vocês podem ver, quando eu manejei o pasto na altura indicada, no ponto de colheita indicado, eu tinha uma proporção de 74% de folha, 17% de caule e 9% de material morto. Quando eu manejei esse pasto à altura de acima dos 95%, lá com 35% de altura, eu reduzi a participação de folha para 65%, aumentei a minha participação de caule, né? Vocês lembram lá, né? A planta começou a alongar a caule para tentar aumentar a intensidade de luz naquelas folhas lá de baixo, e aumentei a senescência foliar, que é um outro mecanismo que eu tinha dito, né? A folha deixou de ser fonte, passou de ser dreno, ela começa a eliminar essa folha. Isso é importante porque isso incide na qualidade desse pasto. Isso porque folha é um componente que tem maior qualidade e maior digestibilidade em relação ao como.
tem menor qualidade e menor digestibilidade. Sem contar o material morto, que é um componente que não tem valor nutricional nenhum. Mesmo que eu manejando isso acima dos 95% de cetação luminosa, eu tenho uma alta produção, né, eu tenho uma produção até maior do que os 25 lá, esse material é de menor qualidade, menor digestibilidade. Então, eu estou ganhando em produção, mas estou perdendo em qualidade, e isso influencia diretamente no consumo do animal também, que é o que a gente vai mostrar um pouco à frente aí. Aqui tem um exemplo do efeito da altura aí, da altura, o ponto de colheita ideal, do capim Tanzânia, sobre o consumo e tempo de pastejo. Então, aqui a gente tem um exemplo da altura ideal, altura, o ponto de colheita, né, que seria 70 centímetros de altura. E aqui, como a gente mostrou lá um exemplo acima dessa interceptação, dessa altura, a gente vai mostrar um exemplo aqui abaixo, também, abaixo dessa altura também incide sobre a qualidade desse pasto, né? Como vocês podem ver, quando eu fui reduzindo a altura do pasto, eu fui reduzindo a relação folha-como. Quando eu fui reduzindo o manejo por altura, eu fui reduzindo a disponibilidade de folha e aumentando a disponibilidade de como. Qual a incidência que isso causa? Você reduzindo a disponibilidade de folha, você aumenta o tempo de pastejo. O animal, o bovino, é um animal seletivo. Ele sai em busca de comida, ele sai à procura de uma comida de qualidade, ele quer folha. Então ele vai sair à procura dessa folha. E aí você faz o quê? Você aumenta o tempo de pastejo por esse animal. E como isso incide sobre o consumo? Se o animal gasta mais tempo procurando, ele também vai comer menos ao consumo. O animal estava consumindo aqui quase 6 quilos de matéria seca por dia, em torno de quase 5% do peso vivo, que é a média aí de consumo dos animais. O animal passou a comer lá na menor altura 1,47%, 3,4 quilos por dia. Entendeu? Então isso influencia no consumo. O animal não consegue comer o que ele deveria comer, porque ele gasta muito tempo procurando um alimento de melhor qualidade, que muitas vezes ele não consegue encontrar, porque você tem uma baixa oferta de folha e uma maior oferta de como, né? Então você tem uma baixa oferta de forragem como um todo também. Na literatura a gente vê que tempos de pastejo acima de 7 horas, isso aí indica um pasto de menor estrutura e qualidade. Então, veja a importância de, se você manejar o pasto na altura indicada, no ponto ideal de colheita, que você maximiza o consumo e reduz o tempo de pastejo do animal. Aí, o que se incide nutricionalmente para o animal? Isso incide porque um animal que estava manejado lá na altura ideal, lá de entrada, né, que é o ponto ideal de colheita, estava consumindo estava consumindo lá 450 gramas de proteína por dia. Quando eu fui reduzindo a altura, reduzindo a disponibilidade de folha, o animal começou a consumir lá 217, caiu para 217 gramas por dia. Se eu tiver uma meta de ganho de 450 gramas por dia, nessa situação aqui eu vou ter que suplementar, porque eu não vou ter condição de atender pelo pasto. Aí você tem o quê? Um gasto elevado com suplementação, por falta de trabalhar com ponto ideal de colheita, com altura ideal de entrada dos animais, entendeu? E gerando um gasto, muitas vezes, desnecessário aí. Aqui a gente tem um exemplo, como a altura influencia sobre fatores em pastejo contínuo, né? Aqui a gente tem uma baixa altura, uma baixa oferta de forragem, né? Em torno aí de 10 centímetros. Aqui a gente tem as alturas em torno de 20 a 30, que está ali indicado ali na altura, entre a altura ideal ali para a entrada dos animais, né? Em sistema rotacionado e contínuo difere um pouco. Aqui o exemplo, se eu não me engano, é o marandu, fica em torno aí de 30, aí 25 a 30. Como vocês podem ver, quando eu dei uma baixa oferta de forragem, o meu ganho foi menor. Isso porque eu tinha uma alta lotação. Uma alta lotação, eu tenho pouco alimento ofertado, pouco pasto ofertado. Isso resume no menor consumo e no menor ganho. Quando eu fui aumentando a oferta de forragem à altura, eu aumentei o meu ganho médio diário. O animal começou a ganhar ali 510 gramas ali por dia. Eu reduzi um pouco minha taxa de lotação, mas eu garanti um aumento maior ali no meu ganho médio diário de peso.
Quando eu fui para 30, eu aumentei um pouco mais meu IgMD, que é o meu ganho médio diário, e reduzi um pouco a taxa de dilatação. Já quando eu passei para uma situação de acima do ponto ideal de colheita, ó, pra vocês verem, eu aumentei minha oferta de forragem, né, o animal começou a ganhar então, um ganho diário maior, contudo, eu tenho uma baixa lotação, uma baixa produção por hectare. Então, o que essa imagem mostra? A gente deve ter um equilíbrio, né? O ponto de colheita ideal nos mostra que ele é o ponto que vai indicar esse equilíbrio entre ganho por área, entre ganho individual e melhor resposta. Por que essas situações são tão importantes? Porque essa situação, onde você tem um ganho médio diário, uma lotação, vai causar um problema de sobrepastejo, né? É uma quantidade muito alta de animal que não tem como você sustentar esses animais. Já na situação de alta altura, de alta oferta de forragem, acima lá do indicado, você vai ter uma quantidade grande de forragem, poucos animais para consumir, né? Esse material vai cair a qualidade, muitas vezes ele cresce tanto que tomba, aí animal nenhum consegue comer, e até para roçar isso aqui é complicado. E é uma situação de subpastejo, né? Então você tem a altura de entrada, ou ponto de colheita indicado, como uma forma de melhor maximizar o seu sistema de produção. Quando a gente passa lá para a vaca leiteira, aqui é um exemplo de capim charaés, para produção de leite, aqui eu tenho um pasto manejado na altura indicada, lá de 95 de interceptação luminosa, e aqui acima daquela altura indicada, 45, né, para o charaés. Como vocês podem ver, na produção de leite, o gado manejado na altura certa indicada, no ponto certo de colheita, produziu lá quase 15 litros de leite por dia. Já o animal manejado lá na altura acima da indicada, o animal está produzindo 13 litros por dia. Quando eu vou avaliar isso por mês, eu tenho aqui no sistema correto, na altura indicada, 438 litros por vaca mês. E no acima dessa altura, 393. O que isso vai me gerar? Gente, eu estou produzindo 1,5 litro por vaca dia a mais, só com manejo, e 45 litros vaca mês só com manejo. Você pega esse 45 aqui e multiplica aí pela quantidade de vacas que você tem e multiplica pelo preço do leite. Você vai ver o quanto que você está perdendo só por não estar manejando o seu pasto da forma correta, por não estar colhendo esse pasto no momento ideal de colheita. É o equilíbrio entre produtividade e qualidade. Aqui um outro exemplo, né, falando aqui um pouco também sobre a altura, aqui com capim elefante. O capim manejado aí a altura indicada de entrada e acima da altura indicada de entrada. Vocês podem ver que a produção de leite manejado na altura indicada, dos 95% lá, o animal produziu 18 litros vaca dia, um aumento de 18,5% em relação àquele manejado com 100% de interceptação luminosa. A produtividade, 160 em relação a 103 aí, em 100%, um aumento de 56%. Olha, eu tive um aumento de 56% na produção de leite por hectare dia só com manejo. E em relação às perdas de forragem, eu reduzi em 74,2% as perdas. Era material que crescia demais, acamava, entendeu? Nessa situação aqui, o material cresceu demais, senesceu demais, acamou. Então, reduzi em 74% as perdas, mostrando a importância da altura de manejo para você colher o pasto no momento ideal e não ter perdas em relação a você passar desse ponto de colheita. Aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, só para exemplificar algumas alturas de entrada indicada lá para algumas cultivares de pânico máximo e braquiária. Tanto no sistema rotacionado, aqui a gente tem a altura de entrada, aí do Aruana, do Maasai, do Mombasa, do Tanzânia. No sistema rotacionado, aqui a gente tem no contínuo, por Aruana e por Maasai. Aqui a gente tem a altura de entrada no rotacionado por Marandu, Charaés e Piatã. E aqui a gente tem ele no sistema contínuo. Como vocês podem ver, a altura de saída indicada geralmente é 50% da entrada, da altura de entrada. Isso por quê? Porque o professor lá, Paulo César, lá do Rio Grande do Sul, viu que alturas menores do que 50% da altura de entrada já influenciavam no comportamento animal. Né? O animal já
tinha um tempo maior de pastagem, resultava em problemas nesse processo de comportamento e colheita do pasto. Então, aqui é só para exemplificar, essas alturas variam em espécie, gênero, cultivar, né? Mas essas são as indicações que a gente tem. Então, vamos lá. A gente falou lá sobre o manejo no período das águas para maximizar a colheita do pasto, né? Achar o ponto ideal de colheita e maximizar. Contudo, o manejo do pasto ele ocorre ao longo do ano todo. Então, a gente tem um período lá de verão, que é um período onde a gente tem um pasto de melhor qualidade, as águas, um bom teor de proteína. Aqui o NDT, gente, o NDT, nutrientes digestíveis totais, ele equivale à energia. Então, a gente tem um bom teor de proteína, um bom teor de energia e uma alta digestibilidade. Quando a gente passa para o outono, que geralmente é o período de transição água seca, a gente já tem uma redução da proteína, da energia e da digestibilidade, até chegar lá na seca, onde a gente tem uma alta queda do teor de proteína, né, de energia e digestibilidade desse material, é um material de menor qualidade. E esse material começa a melhorar quando entra ali o período de transição seca-águas, que geralmente ocorre na primavera, quando você tem uma elevação da qualidade desse material. Por que isso é importante? É que esse período aqui, muitas vezes o pasto não tem condição, do modo de vista qualitativo e produtivo, muitas vezes de atender a demanda de ganho. Então, muitas vezes você tem problemas de perda de peso, né? Então, devido à queda da qualidade e da digestibilidade desse material. Então, uma dessas alternativas aí para a gente é suplementar os déficits, tanto de energia como de proteína. Então, aí, entrando já na estação da seca, antes de falar um pouco lá sobre suplementação, eu queria falar rapidinho aí sobre alguns fatores que são extremamente importantes durante esse período. O primeiro é você ter reserva de forragem. Gente, eu estou falando aqui de animais a pasto, né? Então, eu vou citar como exemplo de reserva o pasto diferido, porque a gente tem outros métodos de reserva aí de forragem, como silagem, como feno, mas eu vou falar aqui um pouco sobre pasto diferido. Gente, não confundam os termos, não. Muita gente chama pasto diferido de feno em pé. Feno em pé é um processo de conservação. A fenação é um processo de conservação por desidratação. Então, você está conservando a qualidade daquele material por desidratação. O pasto diferido, ele seca, mas a qualidade dele cai. Então, muita gente chama de feno em pé, mas na verdade não é um feno. Então, você tem que garantir uma reserva de forragem, né? E aí você pode utilizar o diferimento de pastagem. O que é o diferimento de pastagem? Consiste em você separar uma área, retirar os animais, vedar essa área, para ser utilizada lá, para acumular forragem, para ser utilizada lá durante o período de seca. Como funciona isso? Você vai separar essa área a ser vedada, 40% dessa área você vai vedar ela no início de fevereiro, para ser utilizada lá para ela acumular, lá pegar o final das chuvas e acumular forragem para ser utilizado lá em maio a julho. Os outros 60% dessa área você vai vedar ela em março, para utilizar ela lá meados de agosto até novembro, aí, quando você já tem um retorno da chuva aí, e a melhoria da qualidade do pasto. Esse material é de menor qualidade, mas é uma reserva que você tem de forragem, que a gente pode melhorar ela através da suplementação. Outro fator importante é você ter disponibilidade de forragem. Eu vou falar um pouco à frente porque a importância dessa disponibilidade de forragem. Outro fator importante é o efeito desse material de baixa qualidade no consumo do pasto, que é um dos fatores aí de extrema importância quando a gente fala de suplementação a pasto, a gente entender esse consumo. Entendendo esse consumo, a partir daí, a gente pode estabelecer as metas de acordo com a exigência do animal. Qual a meta que eu quero chegar? Qual a exigência que eu preciso para chegar nessa meta? Então, sabendo a exigência, eu posso aí definir qual nível de suplementação eu vou chegar de acordo com o meu objetivo. Né? E como eu falei lá, um dos fatores que realmente incidem sobre o pasto, nesse período de queda da qualidade com a seca, é a queda do consumo. Como vocês podem ver, aqui eu tenho um pasto de alta qualidade, baixo teor de fibra, lá no período das águas, né, com alta taxa de consumo, 2,68% do peso vivo,
do animal. Quando eu vou reduzindo a qualidade, né, aqui a gente está simulando um período de transição, né, água seca, a gente vai vendo que vai caindo o consumo. Mais a queda de consumo mais acentuada, a gente pode ver quando o pasto cai aí de 8% para 6%, e aqui já é o início da seca. Né, como vocês viram, pulou aí de 2,20% para 1,70%. Por que essa queda é tão drástica? Isso porque, com o aumento do teor de fibra e a queda do teor de proteína, esse material, na literatura a gente vê que a proteína microbiana, os micro-organismos ruminais, na verdade, proteína não, os micro-organismos ruminais, eles têm uma exigência mínima de proteína para sua sobrevivência e seu desenvolvimento, que é em torno aí de 7%. Então, quando esse valor de proteína no pasto cai menor do que esse valor de 7%, você tem uma queda do desenvolvimento dos micro-organismos ruminais. Quando você tem uma queda de desenvolvimento desses micro-organismos, você tem uma queda da taxa de degradação da fibra, que já está em baixa qualidade, você já tem um material de baixa qualidade. Então, os animais, há uma redução do desenvolvimento desses micro-organismos, esse material de péssima qualidade reduz a taxa de degradação e a taxa de passagem, esse alimento fica muito mais tempo no rumen, e a gente sabe que existem dois fatores que incidem diretamente sobre o consumo, que é o fator físico, ou seja, o rumen enche até o ponto de que ele não consegue mais consumir, o fator fisiológico, que é o animal vai consumindo até atender a sua exigência fisiológica lá, em energia, em proteína. Então, como vocês podem ver, o início da seca faz com que esse consumo caia. Há uma queda do consumo, uma queda da degradação desse material e uma redução da taxa de passagem. Então, o animal, esse material fica muito mais tempo no rumen, degradando, e reduz a taxa de passagem, o animal não consegue consumir mais. E qual outro problema causado pela redução da proteína lá e redução do desenvolvimento desses micro-organismos ruminais? Porque esses micro-organismos, né, eles servem como fonte de proteína microbiana. Cerca de 60% a 90% da proteína que chega ao intestino delgado é de origem microbiana. Então você já reduz a disponibilidade dessa proteína para o animal, que é tão importante para o animal. Aqui o efeito aqui sobre o consumo, sobre o valor alimentar do pasto. Aqui a gente tem um exemplo, gente, coloquei um exemplo da exigência aqui de consumo aí, da exigência de proteína para ganho aí em torno de 500 gramas dia. Para um animal de 250 quilos, se eu não me engano. Então, como vocês podem ver, nas águas eu tenho uma quantidade, o animal vai ingerir proteína lá para consumir em torno de 770 gramas de proteína por dia, advinda do pasto. Então, eu consigo até produzir mais do que 500 gramas dias, porque eu estou consumindo mais do que eu preciso para produzir 500 gramas. Com o passar do tempo, no início do período de transição até a seca, você vê que esse consumo de proteína ele começa a cair drasticamente. Até chegar a um ponto, o animal está consumindo aqui 166 gramas de proteína por dia, essa quantidade aqui não consegue atender nem a exigência de manutenção desse animal. E o que acontece? Esse animal começa a perder peso. E olha a distância que eu tenho para o ganho lá de 500 gramas. A necessidade de suplementação aqui é muito alta, entendeu? Pela queda da qualidade do pasto e do consumo. Aqui, lá foi o exemplo de proteína, aqui eu vou passar um exemplo de energia. Como vocês podem ver, no período de águas eu tenho uma quantidade aqui. Aqui no período de águas, na verdade, eu tenho uma quantidade, um consumo alto de energia. Aqui um exemplo para ganhos de 500 gramas dias, né, em vermelho. Quer dizer que nas águas eu tenho excesso de energia, eu tenho energia até demais. No período de transição, que esses dois exemplos aqui, ó, eu começo a oscilar essa energia, ela começa a cair, até pela queda de energia e do consumo do pasto, até o ponto que eu não consigo ter energia aí para atender os meus ganhos. Mas esse consumo de pasto influencia o quê? Influencia no ganho. Aqui eu coloquei um exemplo, gente, da capacidade de ganho. No período das águas, que eu tenho uma alta qualidade, um alto consumo, o pasto consegue me fornecer proteína para produzir até 702 gramas por dia em ganho de peso. Já a energia, o pasto tem energia para ganhar lá até 1,5 kg por dia lá em ganho de peso. Né? Então, o que limita aí, muitas vezes, aqui, para ganhos maiores, é o teor de proteína. Aqui outro exemplo também nas águas, já com teor de proteína um pouco maior e de energia um pouco menor. Vocês podem ver aí que eu tenho aí
o pasto me fornece energia para produzir até 1,3 kg dia de peso, já a proteína 911 gramas. Então, no período das águas que a gente vê, é uma quantidade de proteína advinda do pasto, que dá para atender aí em torno de 700 a 900 gramas por dia de ganho de peso, né? Que é um fator que limita ganhos maiores nesse sistema, mas já são ganhos bem acentuados para o período das águas, né? Quando a gente passa para o período de transição, no período de transição, a gente tem uma queda do consumo, né, um pouco, e da qualidade, a gente já tem proteína só para produzir 315 gramas dia de peso, e energia para produzir lá em torno de 400 gramas dia. Então a gente vê que a proteína limita um pouco o ganho e vai reduzindo com a redução da qualidade do pasto. Já numa situação de seca, eu não tenho a proteína que eu tenho aqui no pasto, ele não consegue atender produção nenhuma, nem a exigência de mantença. Eu posso até ter energia para ter ganhos em torno de 370 gramas dia, mas eu não tenho proteína para atender esse ganho. Muitas vezes eu tenho déficit de proteína e perda de peso. Quando eu passo lá para a produção de leite, ó, nas águas, tenho proteína aí advinda do pasto para produzir aí em torno de 12 a 14 litros por dia, né, o que limita, já que eu teria energia para produzir aí quase de 23 a 28 litros por dia. Já no período de transição, eu tenho energia para produzir quase 13 litros de leite por dia, mas a proteína, eu só tenho proteína para produzir 5,35 litros por dia, né? Eu vou falar um pouco disso, que é a famosa lei do mínimo. Às vezes um nutriente limita para ganhos maiores. É aqui lembrando no período de transição. Já no período de seca, eu não tenho proteína para produzir nada de leite, né? Já falei, aqui nessa situação a gente tem a perda de peso. E a gente teria energia para produzir até 10 litros, mas a proteína vai limitar, não vai deixar a gente conseguir produzir isso. Por isso eu falo da importância da suplementação. Essa oscilação de qualidade do pasto limita a nossa produção. Uma ferramenta para resolver essa variação é a suplementação, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E aqui eu tenho um exemplo, gente, da queda da qualidade do pasto, aqui é a proteína bruta do pasto, né? E o efeito no ganho médio de peso diário dos animais. Como vocês podem ver, quando eu fui reduzindo o meu teor de proteína, eu fui reduzindo o meu ganho médio diário. Até que chegou ao ponto que a quantidade de proteína era tão baixa que eu tive perda de peso, não tinha proteína nem para atender a manutenção desses animais. Então, para vocês verem que com o passar da seca, a gente tem um período de água de boa qualidade adentrando a seca, a gente perde a qualidade desse pasto. E há a necessidade de você suplementar, de extrema importância. Então, como eu vou fazer isso? Quais as fontes de proteína que eu posso utilizar para reduzir esse problema de queda da qualidade do pasto? A gente tem 4 fontes aí de suplemento, né, tipos de suplemento muito utilizado aí comercialmente, né? Que é o sal com ureia, que gira em torno aí de 40% a 80% de proteína bruta. A gente tem o proteinado, que é um alimento mais, tem um equilíbrio entre proteína e energia, a gente tem 40% a 50% de proteína e 40% a 50% de energia. O proteico energético, como a gente pode ver, já reduziu um pouco o teor de proteína e aumentou um pouco o teor de energia, né? E a gente tem o energético, que a gente reduziu mais ainda o teor de proteína e aumentou um teor de energia. Gente, geralmente o suplemento energético, ele é muito utilizado em sistemas de terminação, até porque a exigência animal durante esse período é em energia, porque é um período de acabamento de carcaça. Então o animal vai depositar gordura na carcaça. Então esse é o objetivo. O objetivo maior é ter mais energia, uma dieta mais densa energeticamente. O consumo dela é alto, um consumo que varia de 1,1% a 2% do peso vivo. Um ganho médio esperado aí acima de 1 quilo dia. Já o proteico energético e o proteinado são muito utilizados em sistema de recria, né? Sistema de recria e recria intensiva. O proteinado ele varia aí de 0,1% a 0,2% do peso vivo de consumo. O proteico energético de 0,5% a 1% do peso vivo de consumo do peso vivo. E com ganhos aí o proteinado em torno de 200 a 300 gramas e o proteinado energético aí de 500 até 1 quilo. Esse 1 quilo aqui
é um valor que a gente vê muito agora que cresceu muito, né, uma tecnologia que está crescendo muito, que é a recria intensiva. Geralmente trabalha com níveis aí que chega a 1% do peso vivo, aí quase chegando ao ganho de 1 kg. Mas o que a gente vê tradicionalmente no sistema de recria é ganhos em torno de 500, 600 gramas dia. E a ureia, que é um consumo bem menor, né, 0,02 a 0,03% do peso vivo, com ganhos aí muito poucos acentuados, ganho de 10 a 100 gramas. Muitas vezes esse suplemento é utilizado para manutenção de peso, não para ganhos. Contudo, gente, eu estou dando parecer aqui do ganho médio diário, né, esperado, que são ganho médio diário esperado. Contudo, esse ganho médio diário ele vai variar em função de algumas situações, principalmente da qualidade, quantidade e qualidade do pasto. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Vocês não assustam muito com essa tabela, não, porque a primeira vez que eu vi ela, eu também assustei muito, sabe? Mas aqui é só para mostrar para vocês que a resposta à suplementação, ela depende de alguns fatores. A quantidade de forragem, se ela é baixa ou se ela é alta, o teor de fibra dessa forragem, se ela é baixa ou se ela é alta, e o teor de proteína. Como exemplo, aqui a gente tem um exemplo de alta massa de forragem, com baixo teor de fibra e com alta concentração de proteína. Aqui é uma situação de período das águas, o pasto está em alta qualidade. Então, muitas vezes você já tem um ganho acentuado que não se necessita tanto da suplementação. Claro que depende do seu objetivo, mas seu ganho já é acentuado, então não há grande necessidade de você suplementar. A gente tem suplementação com energia, proteína e nitrogênio não proteico, que equivale ao sal mais a ureia, que a ureia é fonte de nitrogênio não proteico. Já quando a gente tem uma situação de alta massa de forragem, alto teor de fibra e baixo teor de proteína, que é uma condição de seca, a gente pode até ter massa, mas essa massa tem alto teor de fibra e baixo teor de proteína. Aí você já tem uma resposta melhor às fontes de suplemento, principalmente de fontes de proteína, né? Aqui eu citando o sistema de recria. Então é só para simular que esse ganho médio esperado, ele oscila. Ele oscila principalmente com a massa de forragem, a disponibilidade de forragem que eu tenho, a qualidade dessa forragem. Gente, aqui eu coloquei só para exemplificar o que é tradicionalmente utilizado aí nos sistemas de suplementação a pasto. Coloquei aqui um exemplo de suplementação mineral. Aqui em vermelho, um exemplo de suplementação com proteinado a 0,2% do peso vivo. E aqui um exemplo de suplementação com proteico energético em torno de 0,5% do peso vivo. Aqui eu estou dando proteico energético, um proteinado e somente sal mineral. Como vocês podem ver, a resposta dessa suplementação ela varia. No período das águas eu tenho um ganho, eu aumento o meu ganho lá com proteinado, eu já tenho um ganho alto, né? 770 gramas por dia, mas eu consigo chegar até 1 kg ali com proteico energético. Já no período de transição, eu reduzo o meu ganho com sal, o pasto começa a cair a qualidade, começa a cair o meu ganho médio diário. Então, só com sal mineral eu já tenho um ganho ali um pouco menor. Quando eu passo para um proteinado, de 0,2% do peso vivo, eu já tenho um ganho maior, já foi para 760. E com energético, o proteico energético, eu já fui ali quase ali 900 gramas dia. Período de transição, gente. Quando eu passo para o período da seca, olha lá, só com sal mineral eu estou perdendo peso. O pasto não tem qualidade para atender a exigência do animal, eu começo, nem a exigência de manutenção, eu começo a perder peso. Quando eu passo para um proteinado, eu já aumento um pouco. Você lembra lá na seca, eu mostrei que eu tinha energia para produzir até 300 gramas dia? Aqui, ó. Quando eu pus proteína, eu suplementei o déficit de proteína, eu aumentei meu ganho e consegui ganhar esses 300. Quando eu aumentei um pouco mais minha fonte de proteína e energia, eu já tive um ganho maior, de 500 gramas. Isso varia também no período de transição. Seca águas, eu já tenho um aumento do ganho médio só com sal, começa a melhorar a qualidade e eu vou aumentando isso de acordo com o aumento as fontes de suplementação, proteinado e proteico energético. Aí aqui, gente, eu pus um exemplo aqui de sistema de suplementação intensificado, são níveis maiores de inclusão, né, que variam de 0,6% até 1,6% do peso vivo. Esses sistemas que a gente vê aqui, muitas vezes a gente vê em sistemas de terminação e recria intensiva. E lembrando, gente, que na recria, minha exigência é diferente da terminação. Terminação eu quero energia, menos proteína, mais energia. Na recria, eu quero um equilíbrio, eu preciso de mais proteína, um período que o animal está
está desenvolvendo, está aquele período de desenvolvimento muscular, então precisa de proteína. Varia em torno de 25% a 30% aí da dieta. Já na terminação, eu posso trabalhar com valores menores de proteína e maiores de energia. Então, aqui a gente vê um exemplo. Quando eu vou aumentando o meu nível de suplementação, eu vou obtendo ganhos maiores aí, acima de 1 quilo aí, quando eu chego lá 1,3 a 1,6, e na seca também eu chego a isso lá, 1,3 a 1,6. Lembrando que isso depende do objetivo, gente. Eu vou falar um pouco mais à frente qual é o objetivo da suplementação. Então, qual usar e que nível usar? Isso depende. Vai depender de alguns fatores, né? Fora, que eu vou falar um pouco, que depende da parte do pasto, a gente depende de outros fatores. Quais são esses fatores? É o quê? Vaca de cria? É recria e engorda ou é só engorda? A gente vê exemplos de engorda, os ganhos médios diários chegam acima de 1 quilo por dia. Já na recria já é um pouco menor, e já na vaca de cria é diferente. Eu não vou focar tanto em vaca de cria, mas eu vou falar um pouco da importância da suplementação rapidinho aqui de vaca de cria. A suplementação de vaca de cria está muito ligada à fertilidade. A gente sabe que animais que não recebem suplementação, vacas que não recebem suplementação, apresentam problemas de fertilidade. Isso pode prejudicar lá o objetivo seu, que é produzir bezerro. Outro ponto importante é que no terço final da gestação de vacas leiteiras, a gente é o período que tem maior crescimento do feto. E isso influencia no desenvolvimento do feto e no peso do bezerro ao nascimento e a desmama. Então, eu vou suplementar para garantir um desenvolvimento, já que a gente tem no terço final de gestação, exigência da mãe e do bezerro, que está ali se desenvolvendo. Das épocas do ano, como eu mostrei lá, eu posso fazer uma suplementação nas águas quando eu tenho objetivos altos de ganho. Eu posso fazer uma suplementação de transição um pouco diferente, entrar com proteinado e aumentando um pouco o proteinado energético, e eu posso trabalhar com diferentes níveis lá, de acordo com o meu objetivo também na seca. Quem vai definir o meu GMD? Idade de abate. Coloquei um exemplo aqui, que é um exemplo muito visto ultimamente, que é o GMD que geralmente você deve ter com base na idade. Você vê que um animal mais novo, em torno de 18 meses, tem uma exigência de ganho médio aí de quase 800 gramas dia. Quando você vai aumentando a idade de abate, isso abate aqui animais de 450 quilos de desmamado com 7 meses, 200 quilos. Quando você vai aumentando essa idade de abate, você reduz o GMD. Eu coloquei um exemplo aqui de 26, 28 e 30, mas a gente sabe que esse sistema aqui está caindo um pouco por terra, até porque o mercado está exigindo um pouco mais animais abatidos mais novos. A gente vê muito falar aí do boi China, que já encaixa nessa fase de ganho aqui. Então a gente tem que trabalhar com ganhos aí para abater esse animal mais cedo, né? Mas como eu vou fazer isso? Eu defini meu ganho e como é que eu faço isso? Animais que são abatidos com 18 meses, você pode ir na primeira seca, desmamou lá nas águas, na primeira seca que os animais entram, você já pode entrar com suplementação alta, para que chegar no início das segundas águas dele, ele já esteja com peso aí para entrar no confinamento, que varia então de 380 a 400 quilos, para ele entrar no confinamento, e aí ter ganhos aí GMD aí de acima de 1 quilo. Então você já tem que ter uma meta aqui e uma meta de suplementação aqui para o animal chegar com o peso de entrada aqui e ser terminado, né? Geralmente é uma meta alta, um GMD um pouco mais alto, como eu falei lá, GMD chega em torno de 800 gramas. O animal de 20 a 20 meses, você pode suplementar ele com um objetivo um pouco menor na primeira seca, entrar com sal mineral na segunda e terminar o animal lá na segunda seca. Entrar com mineral nas segundas águas e terminar na segunda seca. Já o animal com 24 meses, você pode suplementar ele na primeira seca, um objetivo um pouco menor, um GMD um pouco menor. Você pode entrar com sal mineral nas segundas águas, suplementar de novo na primeira seca e terminar ele na terceira água. Gente, eu vou falar só sobre esses três, porque geralmente esses sistemas aqui estão caindo um pouco por terra, entendeu? Então, o foco maior hoje em dia é a busca por animais abatidos mais cedo, mais novos. Um animal de melhor qualidade, entendeu? Então, esse pode ser uma estratégia. Como eu posso fazer isso? Vamos lá, um exemplo aqui. Nas águas. Se eu quero ter um ganho de 500 gramas dia,
eu tenho energia, eu tenho proteína para ganhar isso, até mais que isso. E tenho energia para ganhar muito mais do que isso. Né? Tenho energia para ganhar muito mais. Só que eu não tenho minerais para isso. A gente sabe, as pastagens tropicais apresentam baixa concentração de minerais. Então, primeira coisa, tem que suplementar mineral. Independente do período, suplementação mineral é essencial. Tanto nas águas, como na transição, como na seca. Você tem que entrar com mineral. Então, vamos lá. O ganho de 500 gramas dia. Eu posso ter proteína para ganhar até mais e energia para ganhar muito mais. Então, eu só preciso entrar ali com mineral. Quando eu penso em ganhos um pouco maiores, de 1 kg dia, eu já tenho que suplementar proteína, porque eu não tenho proteína para conseguir esses ganhos. Aí você pode entrar com proteinado aí de 0,1 até 0,2%, que você consegue complementar esse déficit e conseguir produzir. Agora, quando eu tenho ganhos acima de 1 kg, eu já tenho que entrar com proteico energético aí de um consumo maior aí, de 0,6 a 1,2. Tá? Para me chegar, fornecer tanto proteína como energia para me chegar a esse ganho. Por que essa variação de 0,6 a 1,2? Porque vai depender da qualidade do pasto, vai depender do objetivo, vai depender de vários fatores, mas você pode ir quantificando isso através da pesagem. Começa com 0,6, 0,7, eu estou pesando, eu estou ganhando, aumenta. Então, gente, uma forma de mensurar ganho é pesar. Lembro que uma palestra do professor Moacir Corsi, da Exalc, ele falava isso. E não tem jeito de você mensurar o ganho. Você não pode dar uma quantidade de concentrado e achar que o animal vai ganhar aquilo, porque depende de vários fatores. Então, uma forma de você mensurar é você estar pesando os animais e vendo se está atendendo ou não as metas. Beleza, vamos lá para a transição. O exemplo de transição. Na transição, eu não tenho minerais, né? Como eu falei, já não voltei. Nas pastagens já não apresentam concentração de minerais, eu tenho que suplementar mineral. Principalmente, se eu for atender, eu tenho que suplementar para atender o ganho, né? Não só proteína e energia, eu tenho que suplementar mineral até chegar aqui no ganho também. Então, eu não tenho minerais e a proteína, não tenho proteína para chegar a produzir 500 gramas. O que eu posso fazer? Entro com proteinado, 0,1 a 0,2. Aí eu já consigo atender ganhos de 500 gramas dia. Mas se meu ganho for de 1 kg dia, aí eu já tenho que entrar aí no proteico energético para atender isso aqui, essas taxas de ganho. E também com minerais. Varia aí de 0,5 a 1%. Fala 1% que sistemas de recria intensiva já estão chegando a isso aí, com sistemas de recria com ganho aí de 1 kg aí, suplementando em torno de 1% peso vivo. Se eu quero ganho maiores que esse, a gente já está falando agora aí de terminação, é trabalhar aí com energético aí na faixa de 1,1 a 1,2% do peso vivo. Na seca, quando a gente estabelece ganho de 500 gramas dia, a gente não tem energia, não tem proteína e não tem minerais para atender esses ganhos. Então eu já tenho que entrar logo com proteico energético aí, de 0,5 a 0,8, para que chegue, para que eu consiga atender, e minerais, né, para que eu consiga chegar a essa exigência aqui para ter um ganho de 500 gramas. Ah, mas eu quero ter um ganho de 1 kg. Você já tem que entrar com proteico energético de maior consumo, 0,9, 1% peso vivo. Ah, mas eu quero terminar meus animais na seca. Meu objetivo é terminar os meus animais na seca. Aí você vai ter que entrar com energético aí acima de 1,2% do peso vivo, né? Que a gente vê aí terminação intensiva a passo chegando até 2% do peso vivo aí de suplementação com energético. Outro ponto importante na suplementação animal a pasto, principalmente nas águas, porque na seca o consumo já é reduzido, lá porque eu te falei, a qualidade do pasto cai, então você cai um pouco o consumo, cai o consumo. É o efeito substitutivo. Isso porque você está fornecendo o alimento no coxo, isso aqui acontece muito nas águas, como eu disse. Você está fornecendo o alimento no coxo, um alimento rico em energia e proteína. Então o animal faz com que o animal não faz com que ele troque parte do consumo de forragem pelo consumo de concentrado. Ele deixa de consumir parte da forragem e começa a consumir concentrado. É efeito substitutivo. Eu substituí parte da forragem que eu consumia, que o animal estava consumindo, eu não, o animal estava consumindo, por concentrado. Principalmente a partir de que nível
eu vejo essa substituição? A partir de 0,5% do peso vivo, você já vê um efeito substitutivo, que vai aumentando conforme você aumenta o nível de suplementação. Ah, mas isso é ruim? Certo ponto, isso apresenta um efeito, muitas vezes, positivo, porque se você reduzir o consumo de pasto, você pode aumentar a sua taxa de lotação. Isso faz com que você aumente a quantidade de animais por pasto, por área. Né? Então, aí você pode ganhar um pouco mais por área, aí, porque aí você não precisa tanto de pasto, porque teve esse efeito substitutivo e essa queda no consumo. Né? Porque você está fornecendo um alimento rico em energia e proteína, o animal não precisa andar tanto para consumir isso advindo do pasto, porque ele já está consumindo isso no coxo. Outro ponto importante, gente, é um ponto que foi esse aqui eu coloquei por causa de um exemplo que apareceu para mim esses dias atrás. Um amigo meu conversou comigo e ele estava fazendo suplementação aí para ganhos altos, né, de proteico energético, né, sistema de recria intensiva, na verdade, e ele estava tendo problemas e ele não estava conseguindo saber. Ele estava suplementando 1% do peso vivo. Aqui eu estou colocando exemplos de artigos, mas eu só estou citando que eu coloquei aqui para tentar exemplificar o que ele estava passando. Aqui a gente tem um exemplo de suplementação de proteico energético 1% do peso vivo, o animal tendo um ganho alto de 882 gramas. Quando eu reduzo a disponibilidade de forragem, esse ganho já diminuiu bem, com 0,9% do peso vivo. Isso porque você tem que ter uma disponibilidade e oferta de forragem, mesmo que de baixa qualidade, que vai ser fonte de fibra fisicamente efetiva. Essa fibra vai estimular a ruminação e vai adequar ali um ambiente ruminal para que ocorra um bom desenvolvimento desses micro-organismos ruminais. E aqui um exemplo, né, um proteico energético também, a 0,7 aqui, com diferentes disponibilidades. Você vê, quando eu reduzo minha disponibilidade de forragem, eu já reduzo meu ganho, estou diminuindo a oferta de pasto, entendeu? Não consigo ter a resposta eficiente. Então, um ponto muito importante quando a gente fala de suplementação é você ter uma oferta de forragem que garanta uma boa resposta ao seu objetivo de suplementação. Senão, muitas vezes você está dando suplemento aqui e não está conseguindo chegar, está jogando dinheiro fora, nesse exemplo aqui. Então, gente, falei muito de gado de corte, vou falar um pouco de gado de leite aqui, não é tanta a minha área aqui, mas vou tentar exemplificar aqui rápido. O que a gente tem de suplementação de gado de leite, que é tradicionalmente utilizado e recomendado, principalmente pelo Embrapa, a gente vê no site do Embrapa, é de 1 kg de concentrado para cada 2,5 litros de leite. Isso numa dieta com 21% de proteína bruta e 75% de NDT, de energia. Como a gente pode ver aqui no gráfico, com o aumento do concentrado, eu vou aumentando 2,5 litros de leite por dia. Né? Até chegar aí 30 litros. Por que essa recomendação de 1 kg de concentrado para cada 2,5 litros de leite? Isso porque aqui a gente tem um exemplo de exigência da produção de 1 litro de leite, o animal tem que consumir 86 gramas de proteína bruta e 301 gramas de NDT. Se eu multiplicar essa exigência para produzir 1 litro por 2,5 litros, eu vou ter que o animal tem que ingerir, para produzir 2,5 litros, 210 gramas de proteína bruta e 750 gramas de NDT. Se eu pegar 1 kg de concentrado e multiplicar ele pela porcentagem de proteína dele, multiplico por 21% proteína bruta, eu tenho 210 gramas de proteína. Se eu multiplico por 75 de NDT, eu tenho aí 750 gramas de proteína. Então, eu tenho aqui quantidade de proteína em 1 kg de concentrado para atender minha exigência aí em produzir 2,5 litros de leite. Mas isso é geral? Isso sempre vai acontecer? Gente, isso nem sempre vai acontecer e eu vou mostrar agora o porquê. Aqui a gente tem 3 exemplos. O primeiro aqui é a produção de leite em função da quantidade de concentrado. No primeiro exemplo, eu tenho um trabalho aqui que o autor trabalhou com vacas mestiças alimentadas com cana-de-açúcar. Já é um alimento de menor qualidade. Vocês podem ver que quando eu aumentei a quantidade de concentrado, eu não tive resposta. Até porque eu não tenho um alimento de alta concentração, de alta qualidade e que limitou a resposta à minha suplementação. Já no outro trabalho, eu melhorei a genética do animal, eu estou trabalhando com vacas leiteiras de melhor genética,
e um pasto de corte cross, que é um pasto de melhor qualidade. Observe, eu já tinha uma boa produção de leite, 1 a 3 kg de concentrado. Quando eu aumentei para 4,5, eu aumentei a capacidade de produção de leite, a resposta de produção. E aqui outro exemplo, aqui em vacas mestiças em pastagem braquiária, um pouco melhor. A gente já vê que quando eu aumentei a concentração, a quantidade de concentrado ofertado por dia, eu aumentei minha produção de leite. O que isso nos mostra? A produção de leite, ela varia em função da genética do animal, do alimento, da qualidade do alimento volumoso que você está fornecendo, né? Isso vai influenciar diretamente na resposta à suplementação que você for utilizar aí. Então, gente, como aspecto em geral, falei de muita coisa aí, falei de suplementação, falei pouco de suplementação, eu vou fazer uma live só sobre isso, porque eu sou muito fã. Mas qual o objetivo da gente trabalhar com um ponto ideal altura ideal de colheita, com a adubação e com a suplementação? É aumentar minha produção por hectare. A gente sabe que hoje o mercado está expandindo de uma forma que produtores que não se tecnificam vão sair do mercado. Isso porque tecnologia, o sistema que você está produzindo aqui, 500 kg por hectare, como é que vai competir com um sistema que está produzindo aí quase 1.400 kg por hectare? Então, a utilização de tecnologias aumenta a capacidade produtiva e aumenta a capacidade competitiva do setor, da propriedade dentro do setor. Então, só mostrando a importância de você utilizar essas ferramentas de o ponto certo, a altura certa de colheita do pasto, do centrar com os animais, adubação eficiente e uma suplementação eficiente para garantir aí altos ganhos e um ciclo curto, que é muito que a gente busca aí na pecuária ultimamente. Leite, a mesma coisa. Trabalhando com a altura errada, eu vou ter uma baixa produção de leite, manejando o pasto no ponto de altura ideal de colheita aí, os animais entrar aí, eu vou aumentar essa produção de leite. Quando eu adubo, eu melhoro a qualidade do pasto, eu melhoro a produção, e quando eu suplemento, eu consigo atingir aí altos níveis de produção diária de leite. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer demais o convite do Lucas, agradecer a todo mundo aí pela presença, né? Espero que todo mundo tenha entendido aí um pouco. Eu sei que foi muito rápido e é muita informação, mas espero ter ajudado e contribuído aí com a divulgação de conhecimento aí para todo mundo. Pronto. Obrigado, Angel. Ótima palestra. E com certeza, pode ter certeza que contribuiu bastante no nosso aprendizado aqui. Vamos abrir, né, as perguntas e comentários. Se alguém se sentir à vontade, viu, essa palavra e pode fazer a pergunta e comentário. Tainá, você pode começar com as perguntas lá das inscrições? Sim. A Andressa Fagundes está perguntando: como deve ser feito o manejo da alimentação no período da lactação? Bom, gente, a gente sabe que em vacas leiteiras a gente tem diferentes níveis de exigência, né? A gente tem o início da lactação, o pico de lactação e o final da lactação, né? A exigência vai variando. E um modo de você quantificar a forma de suplementação é você quantificar a produção. E essa exigência vai variar. No pico de lactação a gente tem exigência muito grande. Igual eu te falei, pico de lactação você vai ter que entrar com uma suplementação um pouco maior, uma quantidade um pouco maior, porque a exigência é maior, a produção é maior. Com a redução do pico de lactação, você vai reduzindo. E o único jeito de controlar isso é você, muitas vezes, pesar o leite mesmo para não estar suplementando acima do que o animal tem capacidade de produzir. Espero ter respondido aí, não sei se mais ou menos isso. Estava discutindo esses dias com um colega meu a importância de se pesar leite, né? Parece até brincadeira, pesar leite. Não é? Mas imagine você estar dando uma quantidade de concentrado para uma vaca produzir 30 litros. E você está dando e você não sabe se ela está produzindo ou não. Muitas vezes ela está produzindo 20, 25. Você está gastando concentrado aí à toa, né? Então, o único jeito de você ter um controle eficiente da produção de leite, até porque os insumos hoje em dia oscilam muito,
é você ter controle do que você está produzindo e se a suplementação é realmente a necessária para produzir aquilo ali. Com certeza, a importância das anotações técnicas, né? Pesar e anotando, pesando e anotando, né? Para ter as informações certinhas. Ângelo, uma pergunta aqui, especialmente para o semiárido, né? Aqui, onde a gente está inserido, né? E o semiárido, ele possui várias, como pode dizer, diferenças, né? De clima. E irregularidade de chuva, baixa pluviosidade, temperaturas altas, né? E isso acaba atrapalhando a produção de forragem, certo? Você acha que esse é o principal entrave para a produção de forragem no semiárido? Tendo em vista, né, que os próprios produtores são aqui, a maioria, né, semiáridos são de pequeno porte, né, e não tem muito investimento para a produção de forragem. Então, gente, eu vou dar um abraço para o pessoal de semiárido, porque eu também sou de semiárido mineiro, né? Moro no norte de Minas. Então, uns amigos meus aí que também são. As alternativas que a gente tem para o semiárido, hoje a gente tem espécies forrageiras muito indicadas para o semiárido. Né? A gente fala-se muito sobre palma forrageira, é uma fonte de volumoso altamente energética e importante, né, que tem uma boa capacidade produtiva, está sendo muito difundida no semiárido. A gente tem umas espécies forrageiras que se adaptam um pouco melhor a essa condição, no caso que é o búfalo, né, que conseguem tolerar um pouco mais, mas o principal entrave, eu acho que hoje, na produção de semiárido é o planejamento. Para mim é o ponto principal, entendeu? Porque a gente sabe, eu moro no semiárido e a gente vê muito isso, claro que o meu não é um semiárido tão mais forte como a gente veio para cima, mas o problema é que aqui chove pouco e chove tudo de uma vez. Chove pouco e chove tudo de uma vez. Então, muitas vezes a gente não consegue produzir forragem de forma eficiente. Então, para isso a gente tem que saber escolher a espécie que a gente vai utilizar de forma eficiente, que seja adaptada a essas condições, né? Estipular um planejamento forrageiro para o período de seca. Mas como eu vou fazer esse planejamento? Gente, tem trabalhos muito bons aí com silagem de gramíneas. A gente tem trabalhos muito bons com silagem de palma. Não só palma fornecida no coxo, mas silagem de palma. Então a gente tem essas ferramentas que a gente tem que buscar para a gente conseguir utilizar elas de forma eficiente no semiárido. E a gente sabe que a dificuldade é grande, até porque muitas vezes faltam difusão de informações, né? Mas você sabendo planejar e utilizar a espécie correta, eu acho que você consegue manter o sistema de forma eficiente. E o que eu vejo aqui na minha região é o pessoal evoluindo muito aí para palma, para búfalo, né? O andropógon, que tem uma resposta muito boa no período das águas, um pouco ruim na seca, mas tem uma resposta muito boa nas águas. Certo, obrigado. Viviane Santos da Silva. Gostaria que fosse comentado sobre o retorno econômico da utilização da suplementação, tipo de suplemento proteico e ou energético e categoria animal. Então, gente, proteico energético, tanto proteinado como proteico energético, eles são muito utilizados no sistema de recria. Eu acho que hoje em dia tem uma que eu vejo muito, até vejo nas lives, é o produtor ainda resistir um pouco a essa parte de suplementação. O que o produtor tem que entender é que a fazenda é um hotel. E quem paga a diária do boi é ele. Então, quanto mais tempo ele fica dentro da propriedade, mais gasto é. Muitas vezes, utilizar esses suplementos, um proteinado energético, seja na recria, né, que geralmente são utilizados muito na recria, para encurtar o ciclo, ele reduz alguns custos. A suplementação tem que ser feita com planejamento. Tem que ter uma disponibilidade de oferta, de forragem. Eu tenho que ver qual suplemento eu usar. Na época de transição eu posso entrar com proteinado, que é um pouco mais barato que o proteinado energético.
Na seca eu já entro um pouco mais com proteico energético. Não. Suplementação dá retorno, entendeu? A forma é que você tem que planejar esse retorno, entendeu? Planejar, fazer um planejamento, né? Qual animal eu vou utilizar, sistema de recria, quanto é o meu GMD, o que eu vou utilizar de forma de suplementação, vou fazer meu suplemento, vou comprar meu suplemento, mas há retorno sim, há vários trabalhos que mostram. Tanto que hoje a gente está trabalhando, já tem trabalhos aí com a famosa recria intensiva, que é consumo aí de 1% de proteinado energético. E é que a maioria dos produtores trabalham com 0,5%. E retorno. Os produtores estão tendo retorno. Até nesse momento que a gente tem um preço da arroba, né, caminhando para um preço alto, né? Então há um retorno muito grande. Suplementação dá retorno, desde que seja planejada, entendeu? Seja escolhida o melhor tipo de suplementação. Eu vou entrar com proteinado na transição, vai chegando a seca, eu vou acompanhando meu GMD, chegando a seca, eu entro com proteinado energético, um pouco menos, 0,5, né, e vou vendo o meu peso. Se está ganhando, se não está. O produtor tem que ter objetivo. A maioria das propriedades que eu chego, o produtor joga objetivo para você. Eu quero suplementar. Suplementar o quê? Você fala, mas você faz o quê? Trabalha com o quê? Qual é o seu objetivo? Você recria, engorda? É vaca de cria? O que você quer fazer? Qual a capacidade que sua propriedade tem? Eu quero fazer recria e engorda. Sua propriedade não tem a condição para fazer esse sistema. Então, muitas vezes, falar qual é o suplemento melhor e se ele é viável, muitas vezes é difícil, porque às vezes você não vê o sistema como um todo. Mas se ele é viável é. Isso tem vários trabalhos que demonstram que suplementação é viável e tem retorno. Já que entrou nesse âmbito aí da suplementação, estava vendo aqui algumas coisas sobre a suplementação de selênio e vitamina E, né? Sobretudo aqui para gado leiteiro, em que o selênio diminui, né, reduz a incidência de retenção de placenta, né, e outros fatores, juntamente com a vitamina E. Você acha que deve ser, como pode dizer, suplementado com esses dois compostos todos os dias para o gado leiteiro? Então, a gente não tem tanta experiência assim com gado leiteiro, mas de um modo geral, acho que sim, se tem resposta. Porque quando a gente fala de suplementação, existe um mundo gigante da suplementação que a gente não vê. Eu acho que a palestra foi um pouco extensa, mas é porque, gente, existe um mundo por trás. A gente tem outros nutrientes que são importantes, como estimulantes aditivos, tamponantes, né, são ferramentas que são utilizadas para melhorar a condição ruminal, a dieta e melhorar o desempenho. Eu acho que toda forma de melhorar. Esses dias eu estava acompanhando um trabalho que o pessoal estava trabalhando com gordura protegida, né, lipídios protegidos para vaca leiteira. E estava tentando acompanhar o resultado que eles estavam tendo lá. Mas eu acho que toda forma de estabelecer um meio de maximizar a eficiência, seja de fertilidade, de ganho de peso ou de produção de leite, eu acho que é bem-vinda, tem que ser estudada, né, se é viável ou não, se compensa ou não. E, se for viável, tem que ser utilizado assim. Acho que toda tecnologia tem que ser bem-vinda. Se for eficiente, é bem-vinda e incrementa muito o sistema. Obrigado. Rafael Ribeiro pergunta, das anuais e hibernais, qual a melhor forrageira para a bovinocultura de leite? Então, anuais, depende. É uma pergunta muito extensa. Acho que todo mundo fala isso. Qual a melhor espécie forrageira? Gente, o primeiro princípio é que escolher a espécie forrageira de acordo com a sua condição climática. Lembra que eu falei lá, gramíneas de clima temperado e gramíneas de clima tropical? A variação e exigência em chuva, precipitação. Então, o primeiro ponto é você escolher a gramínea adaptada ao seu clima. Mas eu já tenho X gramínea na minha propriedade. Gente, não existe melhor capim. Todo capim responde de forma eficiente, desde que seja manejado de forma eficiente. Entendeu? Muita gente, às vezes, quer trocar capim sem aprender a colher o capim.
Ah, mas eu estou tendo resposta ruim, eu estou tendo resposta ruim para braquiária, eu quero passar para pane. Não sabe colher nem o que tem na propriedade e quer passar para uma gramínea de maior exigência. Então, primeiro passo, essa gramínea que você está utilizando é adaptável às condições climáticas? Beleza. Se ela é adaptável, como é que eu vou aprender a manejar essa gramínea? Aprendi a manejar, pronto. A partir daí eu consigo investir em outras tecnologias. Não existe capim milagroso. Existe você conseguir extrair o máximo, a capacidade máxima. Todos os capins são produtivos, desde que você consiga extrair isso de uma forma eficiente. No seu palestra você falou a importância da adubação, né, para os pastos. Né? Muitos produtores não vê as pastagens como uma cultura, né, e acaba esquecendo, né, deixando de lado. E aqui, né, no Cerrado, que aqui a Barra é uma transição, né, de Cerrado Caatinga, no Cerrado possui solos com baixa fertilidade, né. E o andropólogo, ele possui características, né, nesse sentido de baixa fertilidade, né, se dá bem em solos de baixa fertilidade. Você acha que essas características conseguem ser, como pode dizer, obter bom número de qualidade, né, dessa forragem aqui no Cerrado, o andropólogo? Então, eu já vi muitas propriedades também nessa situação, de baixa fertilidade, trabalhando com andropólogo. Consegue sim, ele não é um tão exigente assim em fertilidade. É uma espécie que tem uma alta produtividade nas águas, só que o andropólogo ele é um pouco complicado de você manejar ele, se você não manejar de forma correta. Ele cresce muito rápido, se você deixar, ele cresce tanto que entra na seca e vira bambu. Aí o gado não consegue nem comer. Aí vira um problema. Então é assim. A gente aqui no norte de Minas, que é uma região semiárida, a gente fala que a gente tem um café com leite. Nosso aqui, que é o búfalo e o andropólogo. O búfalo para a gente ter capacidade de produzir na seca e o andropólogo para a gente ter capacidade de produzir nas águas. Porque é um capim que sustenta um pouco na seca. Né, e não é tão exigente em relação à fertilidade. Então, é o nosso café com leite aí. Agora tá entrando palma, né? Vai virar o glacê do negócio. Com certeza, a palma está dominando aí. Principalmente aqui, né, na região, está dominando. É uma tecnologia excepcional. Participei de alguns trabalhos com silagem de palma, com palma, substituição do milho por palma, né? Porque o palma é uma grande fonte de energia e isso às vezes reduz o custo do sistema. Acompanhei lá o pessoal lá que estudou lá na UESB, lá, meus amigos de doutorado aí, alguns aí. Daniele Moraes Ferreira pergunta quais são os níveis ideais de garantia no suplemento mineral para gado de leite, Fos-Leite. Então, gente, níveis de garantia muitas vezes variam muito de acordo com a empresa que fornece. Esse Fos-Leite aí, se eu não me engano, acho que é DSM, Tortuga, não sei. Mas os níveis de garantia variam, entendeu? De empresa em empresa. Você tem que observar no rótulo. Não sou muito ligado. Para mim, suplemento mineral, eu gosto muito eu gosto muito de formular. É porque compra ali, eu acho um ali, outro aqui, então eu vou formulando. Mas o certo é você procurar a empresa que vende o suplemento mineral e, juntamente com um técnico responsável, ver com ele se aquele suplemento é realmente indicado, ele apresenta os níveis de garantia realmente indicado para o sistema, gado de leite, gado de corte, recria, o que for, você tem que ter um acompanhamento aí do responsável. Não gosto muito de falar sobre marca de suplemento, não, gente, porque é complicado. Com certeza. Aí você fala mal de um e aí o pau quebra. Não é o quê? Ô, Angel, sobre suplementação mineral, né? Animais, mesmo com restrição alimentar, devem ser suplementados? Animais com restrição alimentar? Então, se você tiver um animal
que está em situação de restrição alimentar, aí você não deve entrar com suplemento. Toda suplementação ela deve ser adaptada, entendeu? Toda suplementação ela deve ser adaptada. Então você começa ali adaptando, coloca ali 25% da quantidade, depois 4 dias mais 25, mais 4 dias mais 25, mais 4 dias 25, até chegar ao peso final. Animais em restrição tem esse problema de você entrar com suplementação, que às vezes você pode matar o animal. O certo é você ir adaptando o animal aos poucos. Seja uma fonte de volumoso e aos poucos você introduzindo ali de forma o suplemento. Porque se você entrar com suplementação, muitas vezes você pode matar o animal. Obrigado. O Reginaldo Amaral Martins pergunta quais espécies de capineira são as mais indicadas para a região da Caatinga e dos Brejos. Bom, capineira, porque a maioria dos capins que são indicados para capineira, capim-elefante, eles têm uma exigência um pouco mais alta em fertilidade para excitação, né? No meu mestrado eu trabalhei com capim-elefante cultivar pioneiro, testando ele mesmo, a tolerância dele ao estresse hídrico. Mas a escolha da espécie a ser utilizada na capineira tem que ser de acordo com a condição climática e a fertilidade. Ela é adaptada à condição, ela é adaptada à fertilidade, porque muitas vezes a gente pode até conseguir resolver a fertilidade com adubação e a água com irrigação. Mas isso requer um custo e pode encarecer o sistema. Não quer dizer que não seja eficiente. Adubar é eficiente, irrigar é eficiente sim, desde que seja de forma correta e esteja um planejamento por trás disso tudo. Então, a escolha da capineira se baseia nisso. Clima, solo. Você falou aí do capim-elefante, ele é bastante utilizado, né? Tem várias finalidades, né? Silagem. Capineira, silagem. Isso. E além, né, dele in natura, qual a melhor forma de fornecer ele para o gado, obtendo o máximo de aproveitamento nutricional dele? Bom, acho que qualquer forma, seja picado ou seja em silagem, entendeu? A silagem, o problema da silagem é que capins tropicais, gramíneas de clima tropical, tem baixo teor de matéria seca, apresentam baixo teor de matéria seca. A gente sabe que silagem ali a gente precisa de em torno aí de 30% a 35% para que ocorra uma fermentação ali eficiente, né? Também as gramíneas apresentam baixa concentração de carboidratos solúveis. Também interfere na fermentação. Mas isso não quer dizer que ensilar capim não dá certo. Dá sim, desde que você faça da forma correta, você use inoculante. Você pode usar como é que fala? Um aditivo para aumentar o teor de umidade, seja um fubá, seja casca de alguma coisa, a gente não trabalho esqueci o nome. Alguns resíduos que às vezes elevam o teor de matéria seca. Mas você ensilando esse material de forma correta, pode ser fornecido também, e a capineira também. Entendeu? Claro que os dois processos requer trabalho. Em silagem você tem que ter uma estrutura para fazer isso. E capineira, se for cortar, é todo dia. Cortar e picar e fornecer no coxo. E isso dá trabalho também. Mas em pequenas propriedades é uma ferramenta muito boa. Aqui na minha região tem muito disso. Pequeno produtor faz sua capineirazinha, corta lá, dá no coxo, ensila e dá a resposta boa. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio em Nanuque, na empresa de seu Arthur Coutinho, que é do Frisa. E lá eles fazem bastante silagem de milho para o gado. Dá trabalho, muito trabalho. Silagem é uma coisa... Para você definir que você vai ensilar, trabalhar com silagem, você já tem que ter toda uma estrutura condicionada para fazer isso. Fala numa grande propriedade. Às vezes, numa pequena, ali, dependendo da quantidade, é feita de forma mais fácil ali. O produtor corta pouco ali, pica, tem um pequeno lugarzinho que ele compacta lá e ensila. Nas grandes propriedades, requer uma mecanização atrás disso, né? Um planejamento.
Certinho, obrigado. O Leonardo Guasti pergunta qual a melhor espécie de capim para o extremo sul baiano? Então, de preferência que já tiver na propriedade. Preferência que já tiver na propriedade. Então, antes de pensar em trocar capim, você tem que pensar, eu estou colhendo o capim que eu estou produzindo da melhor forma possível? Se eu não estou colhendo, então primeiro eu vou aprender a colher. Porque se eu não consigo maximizar a colheita do que eu produzo, como é que eu vou querer trocar de pastagem? Todo pasto tem alta capacidade de produção, desde que seja manejado da forma correta. Ah, mas eu não tenho pasto, eu quero formar. Aí você vai ver aquelas condições que eu já falei. Primeiro, clima. Viu o clima. Segundo, fertilidade. Viu fertilidade? Terceiro, susceptibilidade a pragas, doenças. Algumas espécies são muito susceptíveis à cigarrinha. Então, terceiro, quarto, na verdade, né? Qual é a finalidade? É pastejo? É capineira? Qual a finalidade? Então, a partir disso aí, dá para escolher e definir qual é a melhor gramínea. Mas, primeiro, clima. Eu tenho condição de clima para mim produzir essa espécie, para mim tirar o máximo de produção, porque se pegar uma espécie de exigência em precipitação, em água, e jogar no semiárido aí, desculpe, mas não vai suportar e vai morrer. Então, primeiro é clima, depois fertilidade. Claro que fertilidade, às vezes, a gente pode controlar isso aí com calagem, adubação, mas primeiro é o clima. Olhou o clima, tem condição, escolhe com base no clima. Sobre suplementação, Ângelo, os suplementos, né, você falou que não gosta de citar marcas, né, e realmente não é muito bom, mas quanto maior o número de elementos incluídos num suplemento, ele é melhor? Número de elementos de que forma? De nutrientes? Isso. Ou de alimentos? Nutrientes, no suplemento mineral. No mineral ou de uma forma geral? No mineral. Geralmente suplementos, esses suplementos prontos, assim, né, que a gente fala, porque eu gosto muito de formular. Eu sou apaixonado por formulação, sabe? Eu gosto muito de formular. Mas às vezes você vai usar um suplemento assim, que você já compra ou adquire, aí você vê quanto a proporção que você quer. Ah, eu tenho mais proteína, eu tenho mais energia, é um proteico energético, eu quero recria. Ah, mas tem menos proteína e mais energia, é um alimento mais, é um suplemento mais para terminação. Então, a concentração do nutriente vai depender muitas vezes do que você quer. Proteico energético, recria, um proteinado, tem mais proteína. Então, a concentração do nutriente varia de acordo com o objetivo. Existem suplementos aí, proteinados de tudo quanto é tipo, proteinado energético, que muitas vezes não variam muito, entendeu? Varia pouco ali. Concentração de proteína. Obrigado. A Gabriela Pereira pergunta como fornecer caroço de algodão como suplementação para gado de corte a pasto e qual a quantidade máxima adequada. Gente, caroço de algodão, se eu não me engano, tem um limite aí, acho que é de 2 kg de matéria seca, né? Um limite aí de fornecimento para bovinos. Você trabalha com matéria seca. Caroço de algodão, muitas vezes ele entra aí com fonte de energia, né? Tem uma certa... De energia não, de proteína. Tem uma certa teor de energia também, mas utilizar ele aí deve ser substituição. Geralmente eu trabalho muito com substituição no limite. Vamos supor, 2 kg de caroço de algodão, quanto que isso vai me atender minha meta? Nunca deixando de utilizar uma fonte boa de proteína. Eu sou muito defensor do farelo de soja, uma fonte de proteína de alta qualidade. E você pode ir substituindo ela por outros alimentos, como caroço de algodão, sempre respeitando o limite aí de 2 kg de matéria seca por animal por dia. Entendi. Perguntas aqui acabou. Temos o do chat e qual tá indo aí?
Felipe Silva Porto pergunta qual o melhor horário para fornecer o sal proteinado. Sal proteinado? Então, gente, o melhor horário para você fornecer tanto proteinado como um proteinado energético é nos períodos mais quentes do dia. Porque aí você não atrapalha o pastejo. O animal, os períodos de temperatura mais amena, né? Geralmente o início da manhã e o final da tarde, são períodos que o animal gosta de pastejar, gosta de estar pastejando. Então, para não influenciar muito nesse processo de pastejo, você pode fornecer ali de 11 horas até 2 horas da tarde, que geralmente o animal não está pastejando. Que ele pode ir lá e acessar lá a área de lazer ou curso e consumir o suplemento lá. Aqui no chat, né? Aqui, a auxiliadora Ferreira perguntou: quando é feita a adubação de manutenção? Adubação de manutenção? Isso, quando que é feito? Quando você faz análise de solo e vê que a quantidade de nutriente exigida pela cultura está caindo. Entendeu? Porque para mim, eu defendo 3 passos da adubação. Primeiro, você vai adubar para o solo, para você dar uma fertilidade para aquele solo, para que depois você implemente a cultura. Primeiro, adubação de produção. Eu vou adubar para dar a condição de fertilidade para me utilizar aquela planta. Segundo, eu plantei a planta, eu vou adubar. A minha adubação de manutenção é para manter os níveis de nutrientes no solo adequado para a planta. Então, já quando eu quero fazer uma adubação de reposição ou intensificação, aí eu já tenho que adubar para repor o que eu quero produzir a mais. Se eu estou adubando ali para produzir 7 toneladas, eu quero adubar para produzir 10, 11, 12. Então, quanto de nutrientes eu vou ter que adubar para chegar naqueles 12? Então, eu vou ter que repor aquilo ali, fazer uma adubação de reposição para chegar àquela produção. Já na manutenção, eu dou condição de manter a fertilidade do solo e uma condição para a planta. Então, se reposição, eu vou dar uma adubação para repor o que eu quero produzir a mais. Clarice da Silva Santos. Quais os impactos econômicos referentes ao tema? Os impactos econômicos referentes à pastagem e suplementação? Acredito que seja. Então, gente, como vocês viram, o manejo de pastagem é a ferramenta mais barata de aumento de produtividade. Tanto que hoje eu vejo que cresce muito no Brasil. Quando eu estava na minha graduação, tinha-se uma dificuldade muito grande de se introduzir o manejo do pastejo, altura ideal de entrada e altura ideal de saída. Hoje a gente vê um crescimento muito grande. Então, primeiro passo, se você não sabe colher o seu pasto, você vai ter prejuízo. Todas as culturas, as grandes culturas, fruticultura, têm o ponto ideal de colheita das suas espécies. Entendeu? Pasto também tem um ponto ideal de colheita. Se você não colher ele, você vai ter perdas. Então, você viu que manejando o pasto da forma correta, na altura de entrada indicada, eu aumento meu ganho de peso, eu aumento minha produção de leite só com manejo. O investimento meu é ir lá e medir pasto. Entendeu? Às vezes, se eu não tivesse manejado, eu tenho uma perda de consumo de proteína e eu tenho que suplementar. Olha o gasto que eu estou tendo para suplementar uma coisa que eu perdi porque eu não manejei meu pasto de forma correta. Lembrando, suplementação não pode ser ferramenta para corrigir manejo, erro de manejo. Então, o primeiro passo é colher o pasto de forma eficiente. Aprendeu a colher, aprendeu a manejar, beleza, você vai ter aumentos da sua produtividade. Qual a importância de suplementar? A gente tem um período de sazonalidade forrageira. Entendeu? A gente tem períodos que queda da qualidade da produção. Você vai deixar o boi passar fome. Animal nenhum merece passar fome, mesmo que sejam animais destinados à produção. Então, o impacto disso, você reduz o tempo do animal na sua propriedade. Animal tem custo diário, muita gente esquece disso. Animal tem custo por dia, o produtor. Se ele fica 18 meses, se ele fica 30 meses, a diferença é grande. Às vezes o custo da suplementação
para abater o animal com 18 meses é menor do que o custo que ele teria para abater esse animal lá com 30 meses, o custo diário dele, porque ele tem mais não sei quantos meses com o animal dentro da propriedade, e isso gera um custo. É custo de sal mineral, é custo de mão de obra, é custo de pasto, pasto também tem custo, entendeu? Muita gente não avalia, mas pastagem tem custo, entendeu? Então, você usando essas ferramentas, você aumenta a sua lucratividade e a sua sustentabilidade no sistema. Gente, produtor hoje que não se adequar ao sistema, porque o sistema hoje está bem exigente, ele vai ser deixado para trás. Porque tem sempre alguém querendo. Isso mesmo. Eu acho que já foi feita essa pergunta. A Gabriela Berwanger. Aqui na região do Mato Grosso, muitas propriedades do gado de corte disponibilizam caroço de algodão à vontade para o animal a pasto durante a seca. Qual a maneira e quantidade adequadas de fornecer o caroço de algodão nessa época? Foi feito, já? A pergunta que eu fiz. Ela se inscreveu aqui e inscreveu na inscrição também. Fez na inscrição. Certinho. Então, gente, vários subprodutos têm limitação. O sempre bom é conhecer a limitação. Igual a ureia mesmo. 40 gramas por quilo de peso vivo. Não, 40 gramas para cada 100 quilos de peso vivo. 40 gramas de ureia para cada 100 quilos de peso vivo. Esse é o limite de utilização da ureia. Caroço de algodão, 2 quilos de matéria seca por dia. Então, quando você vai trabalhar com alimentos assim, você tem que entender os fatores antinutricionais e limitantes, até para você não gerar problemas aí. Conhecer o alimento é importante para você saber o quanto você pode ou não utilizar dele e os problemas que ele pode causar. Certo. Luiz Henrique, a Fernanda, a Clarice, a auxiliadora, está parabenizando, né, pela excelente palestra. Temos outra pergunta aqui, o Jackson também parabenizando, né? Ele disse que é um tema extenso, né, mas a palestra foi ótima. E a auxiliadora tem outra pergunta. Quantos pastos são necessários quando a suplementação for maior que 60 dias? E como é feito esse planejamento? Então, a quantidade de pastos vai depender do seu planejamento. Se é 60 dias, quanto que um animal consome de forragem? Se um animal consome, vamos supor, o animal está consumindo 10 quilos de 10 quilos de pasto. Se eu tenho lá, você multiplica esses 10 quilos pela quantidade de animais, você tem o que você precisa de acordo com os animais. Multiplicando isso pelos dias, você tem o que você precisa durante esse período. E a quantidade de pasto, você vai dimensionar a partir daí. Se eu preciso aí de 5 toneladas de matéria seca por hectare, então quantos hectares eu preciso? Quanto o meu pasto está suportando? Eu tenho aqui áreas de... Meu pasto está produzindo aí 1 quilo de 1 tonelada por hectare. Então, se eu preciso de 5, preciso de 5 hectares aí para manter esses animais durante 60 dias. Então, a quantidade de pasto, a área, vai depender do consumo animal, da quantidade de animais e do período que você vai suplementar. Então, multiplicando esses fatores aí, você vai ter a quantidade de pasto que você precisa para você suportar esses animais durante esse período. Obrigado, Ângelo. Aparentemente, né, acabou aqui as perguntas. Gente, fique à vontade, abrir o microfone, algum comentário, alguma pergunta. Gente, eu sei que foi bem extensa a palestra. Quando o Lucas me falou do tema, eu fiquei até assim, porque é um tema extenso. Eu poderia muita coisa. Eu poderia ficar 2, 3 horas falando só sobre manejo de pastagem. Então, eu trabalhei muito tempo, pessoal, tanto no meu mestrado como no meu doutorado, mas na parte de manejo e adubação. No doutorado, eu entrei um pouco na área de suplementação, porque eu vi que a forragicultura de pastagem ela é extremamente ligada à suplementação. Não tem como você estudar forragicultura de pastagem sem você entender e ter um entendimento sobre suplementação.
E a partir daí do doutorado eu fui mais tendo entendimento sobre esses fatores de interação entre suplemento animal, né, pasto animal, e tive uma visão muito boa desse conceito que daria para ficar falando o dia todo aí sobre suplementação. Com certeza. Então, eu acho que encerramos, né? Porque não tem mais perguntas. Alguém se disponibiliza? Comentário, pergunta? Né? Então, Angel, eu queria agradecer, né, a disponibilidade de tempo, de você ter cedido um pouquinho do seu tempo para poder dar um pouco mais de conhecimento a gente aqui, fornecer, dar um pouquinho dos seus conhecimentos para a gente também. Logo quando eu fiz o convite, você disponibilizou, né, a vir palestrar para a gente. Nosso muito obrigado, viu? Dizer que pode contar com a gente, do diretório acadêmico, com a gente aqui da Universidade Federal do Oeste da Bahia, viu? E muito obrigado. Eu queria agradecer também pelo convite, né? Espero que todos tenham gostado. E fico à disposição aí também, para caso vocês precisarem de mim aí. O Lucas já tem aí meus contatos aí, vou estar sempre à disposição. E agradeço muito pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que participou, que fez as perguntas, né? Espero que todo mundo tenha gostado aí. E qualquer coisa, tenho minha página lá no Instagram, que é @pastagem-ciência, que eu divulgo um pouco das informações que eu vou vivendo ali no meu dia a dia, ali dos trabalhos que eu leio, das coisas que eu gosto muito de trabalhar. Obrigado. Tainá? Oi. Não, só agradecer em nome do diretório acadêmico mesmo, pela disponibilidade em nos passar o seu conhecimento, e com certeza foi muito válido para acrescentar o nosso conhecimento. É isso, gente. Valeu, gente. Obrigado a todos pela presença, viu? Semana que vem vamos ter mais 3 palestras. Fiquem de olho na página do Instagram da gente, do Diretório Acadêmico, e lá vamos divulgar quais são as palestras e link de inscrição também, certinho? Obrigado, Angel. Obrigado a todos. Obrigado, Tainá. Boa noite a todo mundo. Boa noite, gente. Valeu, boa noite.